Fala galerinha, tudo bom? Espero que seja tudo beleza com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Prandini e hoje eu vou fazer mais uma parte do vídeo sobre Apex para pessoas que não sabem muita coisa de Apex, tá? Bom, continuando aqui o nossa paradinha. Então, se você não viu os vídeos anteriores, só vê os vídeos anteriores, tal. Eu vou criar um novo bagulhinho aqui, ó, chamado métodos, tá? Então, hoje, a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre métodos. Então, o que são métodos, tá? O método nada mais é que uma ação, tá? Então, é um pacotinho de uma ação. Então, vamos voltar para fazer um desenho show aqui, ó. Então, aqui a gente tem a gente tem que, ó, trocar uma lâmpada de um bagulhinho aqui, tá? E aí, show. Então, quais ações que a gente precisa fazer? Deixa eu ver se o som tá saindo bom. Tá. Quais ações que a gente precisa fazer para trocar essa lâmpada? Então, primeiro a gente tem que pegar escada. Depois a gente tem que pegar nova lâmpada. Já está aqui, tá? Depois colocar escada. Depois trocar lâmpada. E depois jogar fora a lâmpada queimada, tá? Então, supondo que assim, cada um desses aqui pode ser um método, tá? Então pode ser uma função. Então, nada mais é do que basicamente isso um método, tá? Então, como que a gente faz métodos no Salesforce? Então, a sintaxe básica, mas básica de tudo, eu defino aqui, vou colocar como comentário, tá? Colocar se é público ou privado, tá? Esse é o primeiro de tudo. Isso aí a gente está falando tipo, no nível mais básico. Existe o nível global, existe outros níveis e tal, mas vamos só começar pelo simples aqui, tá? Então, primeiro você define se algo uma função é pública ou privada. O que isso quer dizer? Imagina assim, se as outras classes, lembram quem que é uma classe? Uma classe é um conjunto de receita de bolo. Se as outras classes podem executar funções que estão nessa classe nova que você está fazendo, tá? Então, se eu posso, de outras classes externas, acessar interna dentro dessa classe, ou se ela é fechada, tá? Se ela é privada, para que somente a classe que está rodando consiga acessar esses métodos privados, tá? E aí, por que um usa um por causa do outro? Basicamente, tipo assim, quando quer ter questão de performance, quando eu quero questão de segurança tal, então tem vários poréns, tá? Depois de você definir se é público, você vai definir o retorno, tá? O que é o retorno? Eu vou executar uma função e eu espero que ela me retorne algo, ou não. Ou ela não precisa retornar nada. Então, a gente vai fazer um exemplo, tá? Depois disso, o nome da sua função. E depois você precisa do quê? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Mais que tem pessoas estrábicas e míopes igual eu. Estrábica não, né? Estigmatismo. E depois você coloca os pam 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 pam, os parâmetros, tá? Parâmetros. Show, show. Deixa eu apagar essas fitas aqui. Tá.
Então, vou definir aqui uma funçãozinha simplona. Pega data de hoje, tá? Então, aqui eu estou definindo se é público ou privado. Falei para mim que é público. Retorno void significa sem retorno, tá? Vazio, void, tá? Então, sempre quando você vê essa palavra void aqui, você não quer dizer que você não está esperando nada dessa função. E aí, o nome da minha função. E aqui dentro, ó, eu não coloquei nenhum parâmetro, tá? Então, vamos lá colocar lá. Então, eu vou dar um system.debug na data de hoje. Então, eu vou dar a data de hoje é bam, 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 system.today. É isso. System.today. Show? Show. Deixa eu ver se ele executa isso aqui no Execute Anonymous. Eu nunca fiz isso. Tá. Executou. Executou? Debug only. Não funcionou direito. Tá. Aqui eu já vou começar a montar um negócio e parar de usar esse Execute Apex Anonymous Windows aqui e começar a construir algo dentro do sistema mesmo, tá? Então, eu vou até... O que eu vou fazer? Eu vou criar... Já sei o que eu vou criar. Deixa eu mostrar, passar a tela para lá. Show. Fechar aqui. Eu sou burro, né? Devia ter... Peraí. Eu vou criar uma Visual Force. Hein? Ninguém mais usa isso, mas é pro jeito mais fácil aqui. Eu vou criar, tá? Métodos aula. Show, show. Apex Page. E aqui eu vou entrar na minha Apex. Como é o nome da minha classe? Métodos aula. Métodos. E um bagulho que eu não sabia. Isso aqui é case sensitive. Depois de 1000 anos que fui descobrir isso. Show, show. Já estamos na nossa negócio. Deixa eu só colocar um fundinho. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Nossa aula top. Salvei aqui. Vamos ver se vai aparecer lá. Show. Tempo. Nossa aula top. Então tá aqui, tá beleza. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Dentro nessa controller aqui, a gente vai colocar a nosso bagulhinho que a gente criou lá. Métodos. Tá? Pipipi. Foi métodos, né? Foi. Beleza. Open Resource, métodos. Show. Vamos voltar com o nosso bagulho aqui. Tá. O que eu quero fazer? Eu quero mostrar a data de hoje lá na nossa Visual Force. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, e defino uma variável global. Ela não é global no sentido de global tecnicamente, mas ela é, tipo assim, a sua classe inteira pode ver essa variável que eu criei, tá? Então ela fica aqui em cima, fora de tudo. Ela só fica abaixo da declaração aqui. Então eu vou criar uma variável chamada do tipo date, chamada data hoje.
E vou colocar esse getSet, que por enquanto não precisa saber o que é, tal. Beleza? Beleza. Então eu vou mostrar aqui, ó. Eita. Vou colocar um BR, um pouquinho porquinho. Vai, deixa eu fazer porque... Então aí. Bom, vou colocar aqui, ó. O valor de DT hoje é... Aí a gente coloca isso aqui, ó. Show, show. Então, ó. Deixa eu voltar ali pro bagulho. Sempre quando você quiser pegar uma variável que você definiu na sua classe e quer mostrar na sua Visual Force ou no seu componente Lightning, que é quase a mesma coisa, então você coloca aqui no Visual Force você coloca assim, tá? Eu tenho uma aula que chama Meu Primeiro Componente Lightning, que eu explico como fazer isso no Lightning, tá? É uma aula um pouquinho mais avançada, mas eu acho que vai dar para entender os bagulhos. Tá? Show, show. Então eu vou dar um refresh aqui. Provavelmente ele vai me dar um erro. Eu espero que ele me dê um erro. Não, não me deu erro. Beleza. Ele colocou aqui, ó. Nossa, tá. Eu aqui moscando em branco. Nossa aula top, o valor de hoje é tal. Beleza. Beleza? Beleza. Então, não pegou um valor. Por quê? Porque eu não coloquei e nem atribuí nenhum valor para o DT hoje. Agora, como que eu faço isso? Primeiro, eu vou colocar essa função para ser executada na inicialização da página, tá? Então, quando alguém apertar F5, vai executar essa função. Eu coloco dentro aqui do construtor, tá? Então, na hora que inicia a página, o construtor começa a rodar, começa a inicializar tudo, tá? Então, tudo que eu quiser, eu vou colocar aqui dentro. Que eu quiser inicializar na hora, tá? Show. Aí, a segunda coisa que eu tenho que fazer é pegar aqui e atribuir um valor para aquela variável. Então, eu venho aqui, ó, escrevo dt hoje igual, que recebe, ou atribui, system.today. Today is gonna be the day that I want to shout to you. Show, show. Vamos lá ver agora se vai aparecer. Apareceu. Então mostrou que dia é hoje, ó, dia 12 de abril. Tá? Tá em inglês e tal. Biribi borobó. Ele não pegou o horário que eu tô. Tá? Então, como é que eu faço, por exemplo, para pegar o horário? Essa eu vou deixar aí de desafio aí. Tá? Não é difícil, é só usar uma biblioteca do System também. Tá? Show. Então, os nossas funções aqui, é basicamente isso, tá? Então você define se é público ou privado, qual o retorno que está vindo e o nome da função e os parâmetros, tá? Agora, você quer, por exemplo, ver o negócio show? Vou criar aqui uma calculadora que soma, tá? Show? Então, vou colocar aqui, ó, somar, tá? E esse somar, ele tem dois parâmetros de entrada. Public, e eu vou retornar um decimal para ele, tá? E o nome é somar, tá? Só que o que eu vou somar? Eu vou somar dois números. No nosso caso aqui, ó, é o decimal primeiro número e depois o decimal
segundo número. Tá? Show? Show. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar... Eu vou criar uma variável aqui chamada resultado. Tá? Ela é igual a 0. Tá? Beleza. E aí eu vou colocar resultado recebe o valor do primeiro número mais aí foi mais o valor do segundo número, tá? Show, show. E aí, ó, o que ele tá falando aqui pra mim, ó? Tá vendo que tá dando exclamação aqui? Ó, tá falando que ele tá apontando algum erro. Então, ó, o que ele falou aqui, ó? Missing return statement required. Então está faltando um bagulho para retornar do tipo decimal. Aí eu falei, beleza, com calma. Calma que eu tô fazendo bagulho ainda, não terminei. Aí a gente usa uma palavrinha mágica chamada return, que é tipo, retorna o resultado. Tá? Show? Show. Aí ele tá dando outro erro pra gente. Ele falou assim, ó, o método não existe. Ou está incorreto a signature. O void somar. Então, o que ele tá falando aqui, ó? Tá vendo que aqui que eu coloquei um somar aqui, ó? Para ele não existe esse somar. Porque só existe o somar com 2 parâmetros de entrada. O somar sem parâmetros de entrada não existe, tá? Se eu criasse, por exemplo, um somar aqui, ó, sem nada, ele, ó, já vai sumir já. Some. Show. Ele deu que não achou o primeiro número, tá? Mas e isso é um ponto até para as pessoas que estão começando, isso é possível, tá? Então você pode definir 2 métodos com o mesmo nome, porém os parâmetros deles são diferentes, tá? Então ele aceita isso, tá? Então eu vou colocar aqui o número 2 e 3, tá? Aí ele vai falar assim, ó, achou? Achou. Vou procurar. Vai, vai, vai. Tá de graça. Bom, que beleza. Então, primeiro número, segundo número, show, 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 show. Aí, ó, se eu executar isso aqui, suave. Vai executar a soma, tal, biribi, borobó, mas eu não tô pegando o resultado que ele tá me retornando. Então, tipo assim, eu mando o bagulho pra ele, e aí ele vai assim, ó, toma de volta aí o resultado. Só que aqui, ó, tá vendo? Que eu não tô atribuindo pra lugar nenhum aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou criar uma outra variável, uma variável show aqui, ó. Do tipo, eu tenho que ver o tipo que eu tô mandando de volta, decimal, chamada resultado da conta. Boto um get set show aqui, tá? E aí eu venho aqui, ó, e coloco o resultado da conta, recebe o resultado que vier desse método, tá? E aí, esse bagulho também eu vou colocar lá na tela, tá? Então eu vou salvar aqui meu métodozinho e vou colocar aqui, ó, o valor de... beleza. Dá uns BR aqui. E safado. E o resultado da minha função é lembrar aqui, resultado da conta. Isso aí. Show. Show. Aí. Beleza, salvei aqui. Então, se eu vier aqui, ó, resultado da minha função é 5. Show.
Beleza? É, Então não tem muito mais além disso, tá? Então, basicamente, quando vocês pegarem alguns códigos para ver, assim, vai ser sempre esse esqueminha, tá? Então vai ter algumas variáveis lá em cima definidas, tá? Geralmente, tá? Geralmente pode ter lá ah, lista de account, tá? Então vou colocar aqui lista de account, get set, tá? Aí vai ter lá também, sei lá, map de string e, sei lá, e lead, tá? Então, map lead. Eu vou fazer uma próxima aula aqui de map, específica de map, porque map, nossa, eu apanhei muito, velho. Aprender o map, tá? É, Beleza? E aí, aqui no meio, assim, geralmente vai ter umas funções do tipo assim, se você pegar alguns códigos meus de outras aulas que são, tipo, de coisas um pouco mais avançadas, você vai ver que o Paranauê aqui é o mesmo, né? Não tem muito segredo, assim. Então, tipo aqui, ó, por exemplo, deixa eu baixar essa birosca aqui. Aí. Então, o que que tem geralmente num código real, tá? Então, geralmente tem um bagulho aqui, ó. Public string salvar registro, tá? Tipo, aquela pessoa que pede, tipo, tem que criar um botão customizado que pula e dança, tal, tal, tal. Então, você geralmente cria uma nova função para isso, tá? Aí você vem lá, assim, aqui que eu quero, aqui que vai ser meu parâmetro de entrada. Vai ser um lead, por exemplo. Vou chamar aqui de lead de entrada, tá? Então eu venho aqui e dou um insert lead. Eu não sei se eu tenho aula de CRUD. Se eu não tiver, eu vou fazer na sequência já. Se eu ver com a mesma camiseta, vou fazer. Tá? Insert lead. Aí eu retorno aqui, por exemplo, ó, o lead.id. Tá? Então, por exemplo, a pessoa quer salvar um registro e aí a função me retorna o ID do registro para eu redirecionar na página, tá ligado? Então, geralmente acontece esse tipo de coisa aqui. O lead de entrada aqui, ó, moscando aqui, bro. Show. Salvei aqui, tá. Não sei, não tem muita coisa além disso, assim. Então, geralmente é coisas do tipo assim, eu posso retornar, geralmente, ó, quando você pega, é, faz queries, tá? Geralmente vem um bagulho assim, ó, list account, vou pegar outro objeto que o account eu usando toda hora, list case, tá? List case, então assim, ó, retorna todos casos em aberto, tá? Então, por exemplo, quero dar um return aqui no select ID. Caraca, que coceira, velho, no nariz, velho. Select com case where status igual a aberto. Tá? Aí, tá? E aí, por exemplo, eu quero mudar, quero melhorar esse método aqui. Como é que eu faço? Em vez de eu criar um retorna caso somente aberto, eu coloco assim, ó, retorna casos, tá? E aí, aqui eu coloco aqui um bagulho aqui, ó, chamado assim, ó, status. Status do caso, tá? E aí aqui eu coloco dois pontos e coloco o status do caso. Aí essa função que só me servia para retornar um tipo de casos, que são os abertos, agora, por exemplo, dessa outra função aqui, ó, eu posso vir aqui e colocar, ó, retorna casos do tipo fechado, tá?
Eu espero que esteja sendo claro isso aqui. Retorna casos do tipo em andamento, tá? Então, o que vai fazer, ó? Executa isso aqui, vai executando. Executou, tum, tum, fez o que tinha que fazer. Aí, ó, ele vai lá e retorna casos, pum, ele executa isso aqui, ó. Executou isso aqui, ó, ele volta, executa de novo. Ele volta aqui e executa de novo, tá? Então, os métodos, basicamente, é tipo assim, não é um bagulho de ferramenta, tá ligado? É tipo uma caixinha de ferramenta. Então, eu preciso disso aqui, ó. Pá! Vou lá, escrevo o que eu preciso fazer, tá? Poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Geralmente a galera que é mais old nas programação, geralmente faziam assim o bagulho. Tipo assim, e não é só hoje, viu? Eu vejo muita gente ainda pleno século XXI fazendo isso aqui. Tipo assim, public void método X, tá? E aí, o que que esse ser humano bem suave faz? Ele vem, escreve. Ele escreve zilhões aqui de linhas. Zilhões, zilhões, zilhões. De coisas que efetivamente o código vai fazer, tá? E aí é uma dica pessoal minha. Em vez de você fazer essa caca aqui, ó, tipo assim, num método você escrever zilhões de linhas, você separa as coisas para ficar mais organizadinho, entendeu? Por exemplo, se eu quero, tipo assim, só executar essa partezinha aqui, ó, do código, por exemplo. Aí eu venho, crio um método, vou lá, tipo assim, ó, void método separadinho, tá? Aí eu coloco aqui o método. Porque aí, se eu quiser, por exemplo, vir executar esse método separadinho daqui, por exemplo, eu consigo, tá? Então essa é uma dica aí para as pessoas que fazem esse tipo de cagada aqui ainda, tá bom? Mas são pessoas mais manjadoras, tá? Bom, eu acho que é isso, galera. Acho que é isso, tá? Eu vou pensar em outras coisas para fazer, não sei mais coisas além disso. Eu já tenho um vídeo de trigger. Acho que você se vocês virem todos os vídeos, eu acho que vai ficar uma noçãozinha melhor, espero eu. Se não tiver claro tal, manda mensagem, tá? Então, tem os vídeos de trigger, tem os vídeos, outros vídeos aleatórios aí. Então, com todos esses kitzinhos básicos, acho que já fica mais claro como é que funciona o rolê, tá? Eu vou dar uma. Eu vou rever alguns vídeos meus para ver se, tipo assim, tem um conceito muito avançado que eu não falei e tal. Beleza? Então, no próximo vídeo eu vou fazer sobre map. Só um map rapidão, tá? É isso, galerinha. Qualquer coisa, me manda mensagem. Fiquem em casa, não saia de casa. E é isso. E lavem minha mão e não saiam de casa. Beleza? Aquele abraço, galera.